Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Laura no Mundo. Já estamos embarcando para mais uma nova viagem. Nesses poucos mais de 10 anos, temos colecionado uma série de memórias, histórias, enfim, da nossa perambulação pelo mundo. Muitas dessas histórias são histórias de perrengue. E temos perrengues engraçados, constrangedores e alguns até um pouco mais desastrosos. Neste vídeo, vamos contar para vocês um pouquinho dessas nossas histórias. Vem com a gente então conhecer as nossas histórias de perrengue. Aqui à beira dessa fonte, me lembrei de uma história de perrengue, uma das primeiras, né? Laura tinha 3 anos, estávamos em Paris e nesse período a gente ainda usava um carrinho desses guarda-chuva, né, que desmonta para perambular com ela, porque a gente anda muito, né? E ela pequena, ficava um pouco cansada, carrinho guerreiro. Pois então, a história é a seguinte: estávamos à margem do rio Sena, olhando para o rio, tirando fotos. Laura não estava no carrinho, estava do meu lado passeando. Começou um vento, eis que o vento leva o carrinho e ele vai rodando e cai no rio Sena, né? Cai e vai embora, né? O carrinho vai sendo levado. E aí o Carlos vai correndo atrás e consegue resgatar o carrinho de dentro do rio Sena. Enfim. Olhem para este carrinho de viajante, calma. Agora, ouçam essa história. Conta. Da série Perrengue em Viagens, parte 2. Estávamos naquele lugar ali. Fazendo sessão de fotos. Fazendo sessão de fotos. Modelo, né? Modelo, tal, nos divertindo e tal. E deixamos esse carrinho no lugar que a gente achava seguro, né? Só que aqui venta muito, né? Quando a gente for olhar, o carrinho tava no rio Sena. Esse carrinho tem história pra contar. Ele já tava afundando. E por sorte conseguimos pegá-lo aqui e puxar de volta. Então esse carrinho que já levou a Laura a Buenos Aires, que está fazendo esse passeio a Paris e que daqui a alguns dias irá a Londres, tem mais essa história para contar. Ele mergulhou no Sena. Enfim, rimos muito, secamos o carrinho e viemos embora. Né? Viajar com criança pequena é assim mesmo, né? A gente está sempre carregando muita coisa, muita bagagem, carrinho, e sempre pode acontecer alguma coisa com toda essa parafernália infantil. Nosso próximo perrengue ocorreu no Marrocos, que é um lugar incrível e que a gente diz que você deve conhecer em algum momento da sua vida. Bom, o que aconteceu? Estávamos em Rabat e numa parte antiga da cidade nós começamos a andar e aí chegou um cara, né, do nosso lado oferecendo ajuda, dizendo que para entrar em determinado lugar a gente ia se perder, né, que ali seria um pouco confuso, porque há lugares mesmo no Marrocos que você não anda sem guia. Mas enfim, naquele caso específico, era tranquilo, a gente já sabia disso. E aí o Carlos falou, não quero. E o cara começou a insistir. E aí ele vai subindo o tom e ficando agressivo. Não, você não pode ir ali sem guia. Né? Da questão do você não vai conseguir foi para o não pode. E a gente sabia que isso não era verdade. E ficou insistindo. Enfim, num dado momento, depois de tanto, né, sermos enfáticos que não, aí o Carlos começou a falar em português com ele. E aí acabou a comunicação, o cara foi embora. Pensa isso. Moral da história. Cara, você vai estar andando pela Medina, né, pelas regiões mais turísticas da cidade, qualquer que seja ela, em Marrocos, e você vai de repente ter a sensação que tem alguém do teu lado, te acompanhando, e você para, essa pessoa fica do teu lado, e quando você vai se dar conta, você conseguiu, sem contrato, sem pedido, um guia. Esse camarada vai começar a te acompanhar e não se engane, ele vai cobrar e vai cobrar bem caro por isso. Isso é uma experiência um pouco chata em Marrocos, e você vai ter que aprender a lidar com ela, né? A gente no início ficava discutindo com esses camaradas, dizendo que não queria, e algumas vezes, pelo menos uma vez em Rabat, a chapa esquentou, enfim, a gente se aborreceu com uma pessoa e a partir daí a gente começou a desenvolver uma inusitada técnica, que é responder em português.
Então a gente parou de falar inglês ou francês e começou a responder em português, e a gente notou que as pessoas ficavam assim olhando pra gente, meio que misteriosamente, assim, que diabo de idioma é esse, né? E em 2 casos foi engraçado porque o cara gritou Ronaldo. Cristiano Ronaldo, né? E eu respondi Cristiano Ronaldo, né? Achou que a gente era português. Ou seja, identificou a língua portuguesa, né? Mas em grande maioria dos casos, as pessoas ficavam assim olhando, e tá aí uma boa dica, né? Moral da história. Isso é uma prática, né? Em alguns locais do Marrocos. Alguém chega, te oferece ajuda, você aceita, e aí daqui a pouco essa pessoa fica atrás de você e ao final ele vai te cobrar uma grana. E você fica constrangido. E eles têm essa coisa de negociação um pouco mais agressiva, né? Então, qual é a moral da história? Se você de fato quiser um guia, ok, mas você já negocia com a pessoa o valor antes. Se você não quiser, começa a falar em português, que acaba a comunicação e resolve o seu problema, e você segue a sua viagem sem ninguém ali te perturbando. O perrengue mais dramático que nós tivemos aconteceu em Londres, quando Laura quebrou a perna. Foi um erro nosso, né? Deixamos que uma criança de 4 anos subisse no beliche. Na hora de descer, ela caiu e quebrou a perna. Imediatamente nós fomos para o sistema público de saúde na Inglaterra. Fomos muito bem atendidos, mas foi um momento de muita tensão, porque num primeiro momento o médico que atendeu e fez a radiografia disse que haveria a possibilidade de fazer uma cirurgia, e ali a gente deu uma desmontada, né? Enfim, de toda forma, não foi preciso fazer a cirurgia. Laura foi muito bem atendida, tanto em Londres quanto em Manchester, porque né, depois ela teve um segundo atendimento. Acabamos de chegar de Liverpool, estamos em Manchester e estamos montando a caravana Gypsy. A bolsa é do Rodrigo, que ele perdeu. Úrsula está montando já com uma certa expertise, já de algumas montagens. Isso é um apoiador da perninha da Laura. Está a Laura. E aí tá. Nossa favela ambulante, também conhecida como favela ambulante. Esse é o ônibus que a gente acabou de chegar de Liverpool. E aqui está a favela sendo montada. Favela ambulante não, é caravana de Obijobá. Né, Rodrigo? Caravana de Obijobá? Jobá. Né? E aí, Laura? Só aguardando a caravana ficar pronta, né? E tá lá, olha o requinte, olha o cuidado com a segurança. E chega ali, a bolsa cai. Muitas vezes essa bolsa, com toda essa amarração, a gente só ouvia a Laura na rua. A bolsa do Rodrigo tá caindo, a bolsa. E o toque final, a azeitona desse bolo lindo, é o travesseiro que a gente carrega de todo o hotel que a gente vai. Olha ali, tô carruagem sendo montada. E lá vai o último toque. Perfeito. A Laura. Aqui, ó, detalhe, ó. Ela já quebrou um lado, quebrou o outro. Bonito mesmo fica na chuva. E esse perrengue acabou nos ensinando uma coisa, que é como viajar de gesso. Não é exatamente simples, né? Então, se porventura você precisa viajar de gesso, clique no nosso card que você vai saber um pouquinho mais dessa nossa história perrengosa e ter todas as orientações para viajar com, né, gesso em alguma parte do corpo. Tomando esse café quentinho, quero contar pra vocês um perrengue gelado. Em 2014, Laura pequena, viajávamos ainda com o nosso carrinho azul, fomos para a Escócia e a meteorologia estava informando o tempo todo que estava se aproximando uma massa de ar frio, com vento, chuva, né, sendo para aquele dia que a gente estava lá.
Enfim, negligenciando, né, o que a gente estava vendo na televisão, resolvemos subir o ponto mais alto da cidade, o Calton Hill, né? Resolvemos esperar, fomos com um carrinho, Laura ainda estava com a perna quebrada e fomos subindo um monte, né? De fato, a visão lá em cima é muito interessante, tem muita coisa legal para ver, mas o que nós vimos mesmo foi muito vento, muita chuva chegando e muito frio. Na verdade era um chuvisco, né? Estava começando a chuva, mas o vento já estava forte. Para descer foi um perrengue, né? Porque Laura não estava andando, o carrinho era difícil subir, então era um pessoal com Laura no colo, carregando o carrinho. Quando enfim nós conseguimos descer desse lugar gelado, Laura falou: papai, estou com muito frio, tremendo de frio, e a gente correndo para encontrar, né, um café, um lugar quente para a gente poder se aquecer. Foi um perrengue meio burrice, né? Porque a gente não devia ter negligenciado a previsão do tempo. Mas enfim, são essas coisas de viajantes, né? Às vezes a gente acha que não vai voltar mais pro lugar, a gente tem pouco tempo ali, quer aproveitar tudo que temos, né? E resolvemos subir, porque a gente não ia ficar muito tempo na cidade. Enfim, ficamos gelados, nos aquecemos e no final deu tudo certo. Oi, Laura. Oi. Nós estamos aonde? Lisboa. Edimburgo. O Expresso deve ser um americano, né? Úrsula. O Expresso é um americano? Úrsula, explica o que aconteceu. Pegamos uma tempestade de vento, muita chuva, estamos molhados, congelados, entramos num café horrível para nos aquecer. Só sairemos daqui amanhã. É boa. E lá fora, sei lá, alguma coisa abaixo de zero. Eu vou deixar ele no meu colo, tá, mamãe? O chapéu tá molhado. Minha calça tá molhada. Ah, você não vai querer um chocolate? Eu tô com aparência ótima, não? Bom, a lição dessa história é a seguinte, né? A partir daí nós começamos a ficar mais atentos às condições climáticas, né? Então estamos sempre consultando os aplicativos, sites como Climatempo, AccuWeather e de olho mesmo, né, nas previsões locais informadas nas mídias. Um outro perrengue que nós passamos e que muitas pessoas podem passar é com relação ao aluguel de carro. Fomos para Uruguai, estávamos na capital Montevidéu e nosso plano era ir até Punta del Este. Saímos daqui do Rio de Janeiro, como a gente sempre sai, já com tudo ajeitadinho, com o carro alugado e pago, estávamos com um voucher. A orientação era que nós pegássemos o carro no porto da cidade de Montevidéu. Pois bem, quando deu o horário, bem cedinho, fomos até o porto pegar o carro. Chegamos lá, tudo fechado. Inclusive a loja, né, de aluguel de carros. E a gente perguntando para o segurança, ele falou: não, só abre lá para as 10 horas. E a gente tinha alugado bem cedo, porque a gente queria passar o dia fora. Conseguimos entrar em contato com a empresa e descobrimos que o rapaz que iria nos entregar a chave estava dentro do carro, dormindo lá nos esperando, mas ninguém entrou em contato conosco. Enfim, quando conseguimos falar com o rapaz, ele disse o seguinte: olha, vocês podem pegar o carro agora, né, e depois vocês tragam de volta. Só que o porto também, assim como tem o horário para abrir, que era mais tarde, também tinha horário para fechar, que era mais cedo do que a gente ia chegar. E a gente ficou assim: mas como é que a gente vai entregar o carro e a chave para vocês? Ele: não, você pode entrar no carro no estacionamento e a chave você joga por baixo da porta da loja. Enfim, né, não aceitamos isso, porque depois o carro ele é verificado, tanto antes quanto depois do uso, né? E seria estranho, né? Eles poderiam alegar certas coisas, estrago, enfim. Como é que você devolve um carro jogando a chave por baixo da porta, né? Não aceitamos, entramos em contato com a empresa pela internet, demorou um pouquinho, mas nós fomos ressarcidos. Enfim, foi um perrengue, foi chato e acabou que a gente não foi para Punta del Este.
Se você acha que o nosso perrengue no Uruguai acabou por aí, você está enganado. Nosso roteiro fazia parte também visitar a colônia de Sacramento. E dessa vez, nós iríamos de ônibus. As passagens já estavam compradas e fomos para a rodoviária no horário, né, do nosso embarque. Quando chegamos lá, havia uma greve dos rodoviários. E eles, inclusive, estavam fechando a rodoviária. Não tinha mesmo como a gente viajar de ônibus naquele dia. O dinheiro da passagem foi devolvido e a gente, né, já estava, inclusive, com hospedagem já reservada em Colônia. E aí o que nós fizemos? Fomos alugar um carro na rodoviária. Desta vez, o aluguel do carro deu certo. Mas como a gente estava em cima da hora e nesse contexto de greve, foi um precinho bem salgado, né? Enfim, fomos, não tivemos problemas nenhum com o carro, né? Curtimos Colônia, devolvemos o carro na boa, mas foi um perrengue, né? A gente achou que não ia visitar Colônia e que nosso planejamento ali no Uruguai ia ficar comprometido. Punta del Este ficou de fora, mas fica aí então um motivo para a gente voltar ao Uruguai. A gente tá aqui no carro que eu aluguei. E então a gente pode ver a paisagem que está aqui. Bom, aqui é um lugar que maltratavam os animais e foi todo despedaçado e ninguém cuida desse lugar. Não sei porquê.